Agora a gente vai conversar sobre a fibromialgia. Muita gente desconhece a doença, mas infelizmente ela é muito mais comum do que a gente imagina. E para alertar sobre o assunto, o mês de fevereiro, que começa logo mais, celebrado, alertado, Fevereiro Roxo, que a Sociedade Paulista de Reumatologia alerta para duas doenças bastante comuns. Uma delas é a fibromialgia, a outra é o lúpus. E a fibromialgia é o nosso assunto de hoje, com o Dr. Fábio Jennings, que é reumatologista da Unifesp e coordenador da Comissão de Reabilitação e Exercício Físico da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Seja bem-vindo à revista, tudo bem? Bom. Prazer te receber, tudo bom? Dia. Bom dia. Vamos conversar primeiro sobre o que é essa doença, porque ela é altamente limitante, né? É uma doença que vem acometer a pessoa e deixá-la numa condição muito difícil no dia a dia, né? E o que é a fibromialgia para as pessoas entenderem? Bom, a fibromialgia, ela é definida, ela não é uma doença com conceitos bem definidos, então ela é uma síndrome, porque ela envolve vários sintomas, né, envolve vários órgãos. Na verdade, é uma síndrome de dor difusa, em que o paciente tem um certo descontrole da sensação de dor. Então, é um paciente mais sensível à dor, que os limiares são mais baixos. E acompanha vários outros sintomas que são bem incapacitantes, como você falou, como fadiga, sintomas depressivos, distúrbio de sono, insônia, um sono não reparador, que a gente chama, que o indivíduo acorda cansado, como se não tivesse dormido, e atinge muito, afeta muito a qualidade de vida dessas pessoas. Sim, então quer dizer que a doença ela causa uma sensibilidade maior à dor, não que ela cause a dor. A gente sentiria, por exemplo, uma pessoa comum, uma pessoa sem a fibromialgia, sente uma dor na coluna. Quem tem fibromialgia sente muito mais essa dor. Muito mais, essa dor é amplificada, né? Então a gente chama esse fenômeno de amplificação dolorosa, em que esse controle de dor que a gente tem tanto na periferia quanto no sistema nervoso central, ele é alterado. Então o estímulo doloroso ele vai ser sentido muito maior. E claro que isso torna a pessoa dolorida o tempo todo, né? Então o tempo todo ela se sente como se o corpo tivesse mesmo dolorido. Porque o tempo todo o nosso corpo está trabalhando contra pequenas situações que acontecem ao longo do dia, né? E claro que se isso não for bem logo definido no começo e tratado, pode evoluir, né, de uma forma... Ela é progressiva? Ela pode piorar, não que seja progressiva no sentido de deformidade, de limitação, disso ser irreversível. Mas ela pode piorar se não for diagnosticada e tratada logo no início, que a gente sabe que toda doença, quando você diagnostica precocemente, já começa a tratar. Sempre é diferente melhor, né? O sucesso de que você diagnosticar 10 anos depois. Você citou alguns sintomas, né? Qualidade de sono, depressão, dores, enfim. Qual pode ser o primeiro sinal de alerta para a pessoa, de repente, desconfiar ou procurar um médico para algum diagnóstico de fibromialgia? O primeiro sintoma, o principal, é a dor difusa, né? Então, é um paciente com dor que começa... ela se instala insidiosamente, vai lentamente. Difusa significa generalizada pelo corpo todo. E isso, claro, que evolui. Então, dor difusa começa a ter alteração de sono e fadiga. Então, esses sintomas são os principais. Claro que, atualmente, tem um conceito novo que se chama como se fosse um espectro de fibromialgia, em que você não tem, ou você não tem. Você tem uma linha contínua, que às vezes tem um paciente que não chega a ter dor no corpo inteiro, mas ele sente dor em algumas regiões, por exemplo, região lombar, os braços, e depois essa dor migra pelo corpo. Então ele não chega a fechar esse critério de uma dor difusa no corpo inteiro, mas ele tem um espectro que a gente chama de fibromialgia e tem que ser tratado como. Tem fatores de risco? Existem fatores de risco, né? Então a gente sabe que sedentarismo, né, é um fator de risco alto. Doenças metabólicas, outras, por exemplo, diabetes, hipotireoidismo, problema de tireoide. Os pacientes que já têm um passado também de depressão, de alteração de doenças do humor, né? E claro que o histórico familiar também é importante. Então isso é visto em crianças que têm mães com fibromialgia, costumam ter uma sensibilidade maior à dor. É mesmo? Então existem vários fatores, né, que a gente tem que investigar isso na história do paciente. E tem uma faixa etária que costuma aparecer com mais frequência? São adultos jovens, ou seja, de 20, 30 até 40, 50 anos. Mas pode aparecer inclusive em crianças? Inclusive em crianças e também em idosos. Né? E você disse que a dor pode aparecer em qualquer parte do corpo, né? A gente tem até uma ilustração que mostra aqui. Queria que você explicasse pra gente essa imagem que a gente vai colocar agora, que mostra os pontos de dor
da fibromialgia. Tá preparada? Aí, apareceu ali pra gente, ó. Então, esses pontos, na verdade, eles indicam os pontos sensíveis, que a gente chama, os tender points. Então, esses pontos, a gente pesquisa eles, que são pontos de dor. Claro que está caindo um pouco esse conceito, como eu já falei, que o indivíduo pode ter dor em algumas regiões, não em todos os pontos, e fechar o diagnóstico de fibromialgia. Mas, como você vê, ele inclui tanto coluna, quanto inclui membros superiores, membros inferiores. E muitas vezes o paciente não sabe localizar, ele refere como uma dor surda, uma dor interna, quer dizer... Não é uma dor latejante, então? Não é uma dor tão latejante, tão localizada, ela é uma dor mais amplificada, né? Distribuída. Mais distribuída. Tá. E isso pode acontecer tanto em musculatura quanto em articulações? Sim. Então, tem pacientes que sentem mais nos músculos, dizem que os músculos doem, outros falam que mais as articulações doem, mas o aparelho locomotor, né, o sistema músculo-esquelético, tanto da coluna quanto das articulações periféricas, são todos atingidos. Existe uma dificuldade de diagnóstico para a fibromialgia? Existe. Existe uma dificuldade diagnóstica porque é um diagnóstico de exclusão. Então, você tem que excluir outras causas. Não existe um exame que mostra? Não existe um exame específico. Então, é a história clínica, o exame físico desse paciente, né? E você tem que excluir outras doenças que que podem vir associadas ou que podem simular fibromialgia. Principalmente, então, indivíduo idoso ou crianças, então a gente tem que estar muito mais atento a essas outras doenças. A Márcia está dizendo aqui, Márcia, obrigada pela participação, por compartilhar com a gente, viu? Ela disse que foi diagnosticada esse ano com fibromialgia e é uma doença muito debilitante. Ela está em tratamento, com o nome do medicamento ela passou aqui, e percebeu uma grande melhora. No caso dela, diz que só não dói o fio de cabelo. Diz que dói realmente o corpo todo. Sim, então isso é bem, né? Então é bom esse relato de uma paciente que está tratando e com isso teve melhora, provavelmente ela não demorou tanto a ser diagnosticada, né, que tem dor difusa. E tem estudos que comparam a fibromialgia com a artrite reumatoide, que é uma doença muito mais progressiva, muito mais deformante e que destrói as articulações, em que a qualidade de vida desses pacientes é bem parecida. Então, elas são afetadas de uma forma bem similar. E tem alguma outra doença que pode predispor à fibromialgia? Claro, outras doenças que você pode ter, que são associadas, são, como eu já falei, doenças metabólicas, que não são controladas. Outras doenças reumáticas, como o lúpus, a própria artrite reumatoide, espondilite anquilosante também, são doenças que são situações inflamatórias. Como estresse também podem trazer? Estresse, trauma, acidentes, cirurgias grandes. Então, isso é bem comum a gente ter pacientes que sofrem acidentes automobilísticos ou que fazem cirurgias grandes, por exemplo, de coluna vertebral, e depois evoluem com essa amplificação de dor. Então, é bem comum. E ela não tem cura? Não tem cura, a gente fala em controle. A gente fala em controle. E é para a vida toda? E é para a vida toda. Né? Claro que eu falo que faço uma comparação da fibromialgia como uma enxaqueca do corpo, em que você pode ter períodos de crise, períodos que você melhora e que a gente vai ter que fazer um controle sempre. E a resposta ao tratamento varia de acordo com as pessoas, de pessoa para pessoa? Sim. Depende... Assim como o tipo de medicamento utilizado ou não? Sim, então claro que isso é muito individual, existem vários medicamentos, então a resposta é muito individual ao tratamento, mas a gente depende muito do paciente ajudando a gente nesse tratamento. Quando a pessoa recebe um diagnóstico de fibromialgia, se ela faz algumas pequenas mudanças no estilo de vida dela, como por exemplo reduzir a carga de estresse, ter momentos de mais prazer, desenvolver um hobby, esse tipo de situação pode ajudar a que ela tenha menos crises? Sim, claro que isso faz parte do tratamento, modificação do estilo de vida. Exercício físico, né? Como exercício físico é fundamental. Se a gente for ver nos estudos, mesmo os efeitos dos exercícios físicos são superiores até das medicações, né? O tabagismo é importante, situações de estresse, então a gente vê que insatisfação com o trabalho, insatisfação com problemas familiares, se você não retirar esse estímulo ruim do indivíduo, ele não melhora. Então essa modificação de estilo de vida, não só atividade física, higiene do sono é importante e também evitar situações de estresse, trabalho, família, isso é fundamental. Então por isso que a gente precisa dessa parceria com o paciente
né, para que ele trabalhe junto com o médico, com o fisioterapeuta, com o educador físico. Então, o tratamento é multidisciplinar para que a gente tenha sucesso. E também não existe o remedinho mágico, sim, né? Sim. Então, você é uma tem soma de fatores, é multidisciplinar, né? É bem multifacetado o tratamento. Tá certo. Agora, com relação aos sintomas, é importante a gente falar, porque não é uma doença muito divulgada, né? Eu acredito que a gente tem falado mais sobre a fibromialgia ultimamente, justamente pelo estilo de vida. Eu acredito que, não sei se os números estão aumentando, a gente tem isso como fato? Talvez não o número, mas o diagnóstico, né? Tá. Então, a gente tem diagnosticado mais. Então, esses pacientes, a gente vê que às vezes ficam andando, procurando diagnósticos. Então, dor na coluna, uma especialista de coluna, às vezes tem procedimento. Uma dor no ombro, faz cirurgia no ombro. E quando a gente conversa com esses indivíduos, na verdade, a dor é difusa, não é num local específico. Então, e acomete mais as mulheres, né? Acomete mais mulheres, né? Em torno de 70% até 90% dos pacientes são do sexo feminino. Talvez por alguma influência hormonal, provavelmente, né? Tanto é que em torno da menopausa também existe um outro pico de incidência da doença. E é interessante a gente falar, como eu estava dizendo, porque muitas vezes a vida fica limitada em situações de trabalho, enfim, socialmente falando também, e quanto mais as pessoas tiverem informação, mais fácil fica o entendimento para que essa pessoa não sofra nenhum tipo de preconceito no seu dia a dia, né? A Sandra está dizendo aqui que tem fibromialgia desde os 18 anos. E é horrível, hoje estou com 39 anos e sofro muito, também porque ela tem muitas mudanças de humor. Às vezes as pessoas não entendem. Quando o tempo muda, a dor vem, é pesada, é uma sensação ruim. Então, eu acho que tem todo um trabalho também psicológico para ser feito. Sim, né? Não só como paciente, né, Sandra? Então, a gente tem que chamar os familiares, os cuidadores, as pessoas que estão de volta, porque visualmente o indivíduo está sadio, não existe nenhuma deformidade, nenhuma alteração. Mas ele sente dor. Então, muitas vezes a gente chama o familiar no consultório, no hospital, e explica a origem, né, e o impacto da doença para que você tenha esse suporte social, que a gente chama, né, de compreensão e, claro, que de ajuda, né? Não fazendo o paciente ficar dependente desses cuidadores, dos familiares, mas sim que haja essa compreensão, né? e acolhimento. Tá certo. Deixa eu ver o nome dela aqui, que ela tá com o Insta, Tatiana. A Tatiana faz tratamento há 2 anos com esse medicamento, que eu não vou dizer, não sei se é o sal, se é um nome fantasia, enfim. Sinto melhora, porém meu reumato desconfia que não seja fibromialgia, embora todos os pontos me doem. Ela está pedindo aqui um conselho, né? De repente, se você pode ajudar o reumato dela no norte, enfim. Ela diz que os exames de fator reumatoide e autoimunidade estão normais. Sim, pode ser alguma outra situação, além da fibromialgia, no caso dela? Claro que, como eu falei, é um diagnóstico de exclusão. Complexo, né? Então, você tem um diagnóstico inicial e isso a gente tem que acompanhar o indivíduo, porque às vezes no caminho pode aparecer alguma outra doença associada. Pode aparecer uma doença metabólica, outra doença reumática, e não que você exclua o diagnóstico de fibromialgia, né? Mas você tem uma conjunção de 2 doenças. E aí você tem que tratar as 2 doenças. Então, é comum, por exemplo, paciente com lúpus ou mesmo com artrite reumatoide, desenvolver um quadro de dor difusa. Isso já está bem documentado, porque são pacientes que têm tanto impacto da própria doença, inflamação e alterações autoimunes, que ele acaba descontrolando esse mecanismo de sintonia da dor. Então, com isso, ele tem uma associação de 2 doenças, ou seja, uma doença reumática inflamatória, seja o lúpus ou a artrite reumatoide, e a fibromialgia junto, e a gente tem que tratar as 2 coisas. Então, esse diálogo com o médico é super importante, né? E essa confiança também, porque o que a gente observa é que os pacientes com fibromialgia, às vezes, vão procurando vários profissionais, né? Porque procurando esse remedinho, inseguros do diagnóstico, inseguros do tratamento. Então, o que a gente aconselha é que tenha confiança no profissional, que está, claro, que se uma segunda opinião, às vezes, cabe também, é confortante para o paciente, mas que deposite essa confiança e que haja essa parceria no tratamento. Isso é fundamental, né? Ainda falando das doenças associadas, a Márcia está dizendo, por exemplo, que ela tem hipotireoidismo. Sim. As pessoas que têm doenças na tireoide também podem desenvolver com mais facilidade? Na verdade é uma associação bem comum, né? Os pacientes com
hipotireoidismo terem fibromialgia, não que você exclua o diagnóstico de fibromialgia, mas são duas condições. E o que a gente observa é que mesmo tratando o hipotireoidismo, você fazendo a reposição hormonal, a dor difusa ainda continua. Então a gente tem que fazer esse tratamento em conjunto com a alteração metabólica. Então é bem comum. Tanto que uma das doenças de exclusão do início que a gente tem são os problemas da tireoide. Certo. A Gleice está dizendo que a filha dela, o ano passado, com 9 anos, foi diagnosticada com artrite reumatoide juvenil, que também causa muita dor. Quais são as principais diferenças entre fibromialgia a artrite reumatoide juvenil é um quadro como inflamatório, autoimune, né, em que você tem alterações inflamatórias importantes, agredindo as articulações. Já na fibromialgia, ela não é inflamatória, ela não é autoimune e ela não é progressiva no sentido de deformar as articulações e atingir outros órgãos. Então, são classes bem diferentes de doença, são mecanismos diferentes de doença, né? Podem estar associados, mas são mecanismos diferentes e têm que ser tratados de uma forma diferente. Tá. Ainda entrando naquele assunto da compreensão das pessoas em volta, no trabalho, da família, parte daqui um depoimento bem interessante, né, sobre isso e que faz a gente pensar um pouquinho também. Ela diz que tem fibromialgia, que é uma doença de diagnóstico muito difícil, infelizmente uma doença onde as pessoas não acreditam nos sintomas, né? Como você falou, parece tudo muito subjetivo, né? Aparentemente a pessoa está bem, né? Está normal. Passamos por olhares de desconfiança por parte das pessoas ao nosso redor. O apoio da família é fundamental, né? Sim. Como a gente falou, são indivíduos que você examina e eles têm normal, são fisicamente normais e sentem dor. É como se você tem enxaqueca, você está com dor de cabeça, mas você não enxerga as alterações, não está vendo. Então a dor é muito subjetiva. Assim, que a gente apresenta por fora, né? Esse suporte social é importante, essa compreensão é importante. Sem dúvida. Né? E até porque também engloba tratamentos medicamentosos, exercício, esse apoio para você fazer atividade física, esse apoio para você ter momentos que você tire o estresse, higiene do sono, que durma bem. Então isso é bem comum em indivíduos que são privados de sono. Já tem estudos mostrando que indivíduos que são privados de dormir por um certo tempo começam a desenvolver dor difusa, né? A gente diz que é um triângulo amoroso, em que é dor, humor e sono. E são as três coisas que andam juntas. Então a gente sempre investiga esses outros campos, né, esses outros aspectos no paciente, porque se você só cuidar da dor, esquecer do sono, esquecer do humor, você não vai ter sucesso no tratamento. E o exercício é fundamental. A gente tem vários programas e estudos, né, lá na Universidade Federal de São Paulo, apoiado pela Sociedade Brasileira também, Sociedade Brasileira de Reumatologia, com programas de exercício para pacientes com fibromialgia, mostrando um sucesso muito grande na melhora tanto da dor, da função, dos sintomas de humor, da depressão, né? E é o remédio mágico, provavelmente, que os indivíduos procuram. É um remédio gratuito, muitas vezes. Sim. A gente consegue fazer tantos exercícios sem gastar absolutamente nada. Você vai caminhar no centro esportivo. Está mais que provado que os hormônios produzidos durante a atividade física são maravilhosos, milagrosos para o organismo, né? Não só a parte hormonal, mas assim, são neurotransmissores também. Você melhora a circulação, você melhora as técnicas de enfrentamento, que a gente chama. Né? Então, fantástico, né? E não só para o tratamento de quem já tem, como também para a prevenção da fibromialgia, né? Sim, porque o sedentarismo é um fator de risco para várias doenças crônicas, inclusive as doenças crônicas do aparelho locomotor. E só citando, né, que teve ano passado, ano retrasado agora, que teve a história da cantora da Lady Gaga que não veio, então ela declarou publicamente, então com isso veio a público o conhecimento da doença. E é interessante que as pessoas veem o quão limitante né? É impossível a pessoa que está numa crise de fibromialgia desenvolver um show. Sim, até também outros artistas no passado, por exemplo, Frida Kahlo, que se autorretratava com vários espinhos no corpo, com a coluna imobilizada, que a gente sabe que ela teve um acidente grave quando jovem. Também se especula e que provavelmente se especula que ela tinha fibromialgia. Olha só. E que esse trauma físico tenha levado ela a essa amplificação de dor e aquele sofrimento todo, aquele carga de sofrimento que ela trazia. Então, são só alguns exemplos que a gente tem, né, de que a doença, de fato, ela está aí, ela é presente, tem que ser
diagnosticada, mas e tem como que ser tratar. cuidada, tem como tratar. Essa notícia é boa, né, gente? Então vamos se mexer, vamos exercitar, que é um santo remédio, sem dúvida nenhuma. E fica aí o alerta, né, Fevereiro Roxo, que começa logo mais, para que as pessoas aí prestem bastante atenção nos sintomas dessa doença. Quero agradecer então ao Dr. Fábio Jennings, que é reumatologista da Unifesp e coordenador da Comissão de Reabilitação e Exercício Físico da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Muito obrigada pela presença aqui. Até uma próxima oportunidade, viu? Bom dia. Obrigada, até.